Feche seus olhos, eu quero orar por você. Antes de nós compartilharmos a palavra, eu disse que vou ser breve, vou tentar ser. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora. Te louvamos, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor em nossas vidas. Como é bom estarmos na Tua presença, Senhor, e ouvirmos, ó Deus, o testificar da Tua palavra em nossas vidas. Que a partir desse momento, o nosso coração se abra, a nossa mente fique cativa a tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós. Ensina-nos, ó Deus, através da Tua palavra, nos direciona através do Teu Espírito Santo, que quando nós encerrarmos este culto, Senhor, nós possamos sair daqui motivados e direcionados, completamente convictos, ó Deus, do Teu poder e da Tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia. O Luan, ele estava falando, mandou uma mensagem para mim, esse valor que ele está conseguindo é menos da metade, né? Então realmente é um milagre da parte de Deus. Domingo passado, nós compartilhamos, quantos estavam aqui domingo passado, diga amém? Pela internet não dá para os irmãos se manifestar, mas eu creio que eles também estavam domingo passado, e nós compartilhamos uma palavra aqui falando sobre a diferença de filhos e empregados, irmãos, lembram? E falamos sobre um tópico importantíssimo que aconteceu na vida do filho, que é conhecido na Bíblia como filho pródigo, que é quando ele chega no mais profundo do seu devaneio, né? Da sua ausência do pai, da ausência da casa do pai, e é quando ele tem o desejo, a vontade, a fome de comer a comida dos porcos, e nesse exato momento vira-se uma chave na cabeça dele, e a Bíblia chama esse momento de cair em si, né? Ele caiu em si. E o ato de cair em si foi o que proporcionou a ele uma mudança extraordinária em sua vida. Hoje nós queremos dar continuidade nisso, naquilo que nós falamos domingo passado, mas eu quero primeiro lembrar os irmãos de uma coisa importantíssima, né? Nós como igreja, aliás, deixa eu falar algo aqui, nós vamos fazer um encontro agora dia 12, é 11, 12, 13, é isso? É nesse final de semana, acho que é o segundo final de semana de setembro, amém? E nós temos um alvo de levar pelo menos 30 pessoas para este encontro. Então você está completamente envolvido nisso. Sábado que vem agora vai ter lá, os adultos aqui desta igreja vão fazer também uma casa de milagre, aproveitando o ensejo desse momento, e com certeza haverá uma unção liberada para esse tempo. Então o que você precisa fazer? Você precisa conectar pessoas, levar pessoas para viver uma experiência poderosa com Deus nesses dias, amém? As nossas células do Aravante será células evangelísticas, os nossos cultos também, até o dia do nosso encontro. Uma outra questão, a Gil, domingo passado eu falei para os irmãos, né, mais para as irmãs, ela achou uma forma muito boa de abençoar o encontro, de abençoar vidas para o encontro, e ela está ofertando do trabalho dela a segunda e a terça-feira. Ela tem um salão de beleza, e eu coloquei no grupo dos líderes lá, a proposta que a Gil fez. Então as irmãs podem desfrutar aí de como que fala, tratamento de beleza, assim que fala? Né? Dá um upgrade aí no seu visual, né? Com desconto e com uma possibilidade, além de você receber um desconto, os recursos que você investir nesse upgrade de beleza, ainda vai ser revertido para o encontro que vai acontecer no outro final de semana. Então nós temos 2 semanas ainda, 2 segundas e 2 terças-feiras, então as irmãs, por favor, marquem a agenda com a Gileade, vai lá fazer o botox, vai lá fazer o alisamento, é isso, amor? Chapinha, cílios, sobrancelha, tudo, né? É isso? Não? Procure os líderes lá que eles estão com o que a Gil propôs lá, amém? E você vai pagar mais ou menos a metade do valor. Então, eu estou falando isso porque por que nós damos continuidade naquilo que nós pregamos? Porque a igreja, ela tem um norte, eu gosto sempre de falar isso, né? Nós caminhamos em uma direção, e aí aquilo que nós vamos falando, aquilo que nós vamos ensinando para a igreja, tem o objetivo de conduzir você nessa direção. Então imagina que o povo saiu do Egito e foi em direção a Canaã, mas Deus levantou Moisés. Para que Deus levantou Moisés? Para dar um rumo, para dar direção, para você não andar perdido na sua vida cristã, né? Então você viu Wesley testemunhando aqui, que ele estava sem direção, sem saber o que fazer, e ele se encontrou aonde? Quando ele passou a exercer uma função da igreja.
quando ele passou a desenvolver um papel importantíssimo dentro da igreja. Ou seja, ele encontrou um rumo, uma direção, e agora ele sabe exatamente aquilo que Deus tem para ele. Então esse é o papel da igreja. Eu tenho falado aqui ousadamente, né? Digo isso sem medo de errar. Uma igreja que não tem um rumo, uma igreja que não tem uma direção para os seus servos, uma igreja que é igual uma metralhadora que dá tiro para tudo que é lado, é uma igreja fadada ao fracasso. Muitas pessoas vão chegar naquele dia diante do Senhor, perdidas ainda, sem saber para onde vão, que nem o pastor falava, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou, sem direção nenhuma. Então nós precisamos entender, nós ministramos palavra para dar rumo, para dar direção na sua vida. Então nós damos continuidade nessa palavra da semana passada. Eu gosto sempre de dizer que o diabo, ele tem uma maneira para agir que é a de eterna. E são duas maneiras que ele age em nossas vidas. A primeira é distorcendo a palavra de Deus. Ele distorce aquilo que a palavra de Deus diz para você, porque o objetivo do diabo é que você compreenda a palavra de maneira errada. Se você compreendeu a palavra de Deus de maneira errada, as suas atitudes também serão erradas. Por quê? Porque você compreendeu errado. Então o diabo fez isso lá com Eva. O que ele fez? Distorceu a palavra de Deus. Quando o diabo começou dialogar com Eva através da serpente, Eva falando o que era para ser feito segundo a palavra de Deus para ela, o diabo entrou na conversa e disse: mas não é bem assim. Na verdade o que Deus quer é que você não se torne igual a ele. Quer dizer, ele distorceu a palavra. E a segunda forma é mudando a visão, mudando o foco. Deus quer que você olhe para um norte, para uma direção, para um rumo, para onde ele quer te levar. E a forma do diabo agir para tirar você do propósito de Deus é mudando a sua visão completamente. Quando eu não tenho visão, quando eu não tenho rumo, de novo, eu vou andar perdido. Então, o fato de cair em si, como foi o caso desse jovem, é talvez a coisa mais importante a acontecer na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Por quê? Porque esse tipo de cair em si é o que traz benefício, é o que promove algo em nossa vida, que nos leva a viver uma mudança realmente significativa, uma mudança que transforma a nossa vida completamente, que é muito mais do que ir para a igreja, muito mais do que frequentar uma igreja, mas é uma transformação genuína que vai acontecer de dentro para fora. Quando eu caio em si, quando eu percebo a minha realidade, eu vou também perceber o quão distante eu estou daquilo que o Pai quer para a minha vida. Quantos me entendem? Diga amém. Então a Bíblia está cheia de exemplos de homens que caíram em si, e quando isso aconteceu, a vida deles foram completamente mudadas. Vou te dar alguns exemplos. Gideão é um exemplo disso. Gideão estava malhando trigo no lagar, fazendo completamente diferente, escondido por conta dos midianitas, mas um dia Deus apareceu para ele, e numa conversa com Deus, uma única conversa, foi suficiente para ele cair em si. E quando ele caiu em si, Gideão saiu de alguém que estava escondido, com medo, o menor dos menores, para se tornar o libertador de Israel, para ganhar uma batalha, para ser alguém que ia vencer, e venceu a guerra de uma forma extraordinária. Todo mundo conhece a história de Gideão e os 300 homens que pelejaram com ele. Então veja, no dia que ele caiu em si, no dia que ele percebeu que ele estava vivendo uma realidade que não era dele. Um outro exemplo disso é Paulo. Paulo era um homem íntegro em tudo aquilo que ele fazia, irrepreensível, mas era um homem que tinha uma convicção errada sobre a igreja. E por causa dessa convicção errada, o que ele fazia? Ele perseguia a igreja, ele queria parar a obra da igreja. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor, e no dia que ele teve um encontro com Jesus, ele também caiu em si, e ele passou de perseguidor a ser perseguido. Hoje, a Bíblia que nós temos, pelo menos 70%, 80% do que você lê no Novo Testamento foi escrito por Paulo, por causa do dia em que ele caiu em si. O filho pródigo já foi um exemplo que eu te dei, mas o filho mais velho também, a Bíblia nos dá margem para nós imaginarmos que, de maneira subjetiva, que esse filho, no dia que o irmão mais novo volta para casa, ele vê o pai dando uma festa, ele fica revoltado com aquela situação e questiona o pai por causa daquilo, e o pai fala: mas filho, tudo que eu tenho é seu. Nesse dia ele caiu em si. Estou há tanto tempo perto do pai e nunca desfrutei de tudo que o pai tem para mim, simplesmente por enxergar as coisas do pai de maneira diferente. Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas o tempo não me deixa fazer isso.
Mas o fato é um só, irmãos. Fato é que por causa de visões erradas, as pessoas não conseguem viver o que Deus tem para eles. As pessoas não desfrutam do favor de Deus, não se assentam à mesa com o Pai. Então nós precisamos ter uma visão correta daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos enxergar de maneira clara tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para que nós possamos viver de maneira que vale a pena e desfrutar de tudo aquilo que Deus reservou para cada um de nós, sem nenhuma exceção, e desfrutar, e além de desfrutar, manifestar o favor de Deus para que outras vidas também desfrutem disso. E temos usado muito o exemplo de Moisés. Moisés é alguém que viveu 80 anos com uma visão errada, 80 anos com uma visão equivocada daquilo que Deus tinha para ele e da sua identidade. Mas um dia, na sarça que pegava fogo e não se consumia, ele também teve a oportunidade de cair em si. E por causa disso, ele foi o libertador do povo de Deus lá do Egito. Moisés, ele retorna para o Egito e vai libertar o povo e vai dar início a uma nova fase na vida do povo de Deus. E a Bíblia fala que essa geração que ele tira do Egito não teve oportunidade ou não quiseram, não reconheceram o favor de Deus, mas Deus, dentro desse processo, levanta uma geração com uma visão correta da promessa de Deus para a vida deles, e essa geração então vai desfrutar daquilo que Deus tem. O que eu quero dizer com tudo isso para você? Se você é um servo de Deus, se você é alguém que ama o Senhor, se você é alguém que está na presença do Senhor, mas você não tem desfrutado do favor de Deus, você não tem vivido as promessas do Senhor sobre a sua vida, é porque você ainda não caiu em si acerca da sua realidade para com Deus. Às vezes nós oramos, nós buscamos o Senhor, nós nos posicionamos da maneira que nós achamos correto, mas às vezes aquilo que nós estamos fazendo não é a maneira correta de se portar diante de Deus. Essa semana eu estava orando e fui trabalhar depois da minha oração, estava um dia meio angustioso para mim, e aí eu fui ouvir uma palavra. É uma pessoa que eu não sou acostumado a ouvir, tem a mesma linha nossa de pregação, de igreja, e ele pregou uma palavra muito poderosa, e nessa palavra ele falava sobre a diferença entre viver uma vida por necessidade e viver uma vida por propósito. E na medida que eu ia ouvindo aquela ministração, Deus mostrava comigo que existe uma diferença muito grande dessas duas formas de se viver. E eu pude perceber que a maioria de nós vivemos uma vida não por propósito, vivemos uma vida por necessidade. O que nos leva para perto de Deus são sempre as nossas necessidades, e poucas vezes o propósito. Às vezes nós oramos, jejuamos, clamamos a Deus, mas sempre o que nos leva a fazer isso são as nossas necessidades. Quantas vezes você orou e jejuou para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Quantas vezes você se prostrou diante de Deus, abriu mão de alguma coisa, falando: Deus, que o seu propósito se cumpra na minha vida, que a tua vontade seja feita na íntegra na minha vida? Quantas vezes você já fez isso? Agora, quantas vezes você já parou a sua vida para orar e jejuar por conta de uma necessidade sua, de um problema seu? Sabe? E às vezes é tudo que o diabo quer, é que nós vivamos em função disso. Agora, observe, quando o Senhor está conduzindo o povo através da vida de Moisés, e aí Deus dá uma recomendação através de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10 ao 16. Quantos estão comigo, diga amém. Alguém pode pegar água para mim, por favor? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10 ao 15, diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito,
para o povo de Deus, e a palavra que ele vai ministrar para o povo de Deus é fazer uma comparação. Olha, deixa eu te falar uma coisa, vamos trazer para os dias de hoje. Você vivia uma vida até o dia da sua conversão, você se converteu, mas a partir de agora, a partir da sua conversão, a maneira de você viver não é mais a maneira como você vivia antes da sua conversão. Então o Egito aponta para a nossa vida antes da conversão, mas Canaã aponta para a vida depois da conversão. E aí Moisés começa a fazer uma comparação entre esses dois momentos, ou esses dois tempos da nossa vida, apontando para a terra. E a gente percebe que há uma diferença gigantesca das coisas. Egito é uma coisa completamente diferente de Canaã, mas tudo isso muda de acordo com a nossa visão, da maneira como eu olho. Então o que Moisés disse? Moisés disse que havia uma diferença, e quem não entendesse essa diferença entre estar no Egito e estar em Canaã, não iria conseguir viver, não iria conseguir desfrutar. Era necessário mudar a visão. Moisés está falando, esquece tudo que você viveu lá atrás, esquece tudo que vocês provaram no Egito, esquece tudo que vocês fizeram lá, e vá para frente, porque Deus tem algo completamente novo e completamente diferente. E ele começa a fazer uma comparação, e a primeira comparação que a gente vê aqui, é que ele fala que no Egito o povo era escravo, mas em Canaã o povo é livre. Eu me lembro um dia o Tiago conversando comigo sobre evangelismo, e a indignação dele de não ver as pessoas se converterem, de não ver as pessoas experimentarem algo novo de Deus. E a gente conversando ali, eu falei, Tiago, você precisa entender algo, irmão, nem tudo é do jeito que nós queremos. Se o seu desejo é que essa pessoa se converta e viva o melhor de Deus, imagine o desejo de Deus. Mas infelizmente a pessoa não conseguiu entender isso. Por quê? Porque está debaixo de uma opressão que escraviza, que tira a visão. Então veja, no Egito o povo vivia como escravo, mas Canaã é lugar de você viver como pessoas livres. Você tem liberdade em Canaã, você é alguém que vive para desfrutar do favor de Deus. Agora veja, alguém que é escravo, ele vive aflito, ele vive debaixo de condenação, mas quem é livre, vive debaixo do favor de Deus. Ele entende que tudo tem a ver com Deus, e que nada tem a ver com ele. Então Moisés faz essa comparação, ele começa a dizer algo interessante, olha, vocês não são mais escravos, vocês agora são donos da terra, vocês agora vão plantar e vão colher, mas não é da maneira como vocês plantavam lá no Egito, não é da maneira como vocês viviam lá, vocês vão ver agora de maneira completamente diferente. Sabe, querido, olha o que diz no livro de Êxodo capítulo 1, versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Olha aí, o povo de Deus no Egito se tornaram escravos, e foram edificar cidades para Faraó. Presta atenção no que o Espírito está falando conosco. O Egito aponta para o mundo, e tudo que o mundo faz sobre as nossas vidas é colocar cargas pesadas demais sobre nós, cargas sobre as pessoas. Mas no reino de Deus não há peso para carregar. No reino de Deus não há cargas. No reino de Deus não há condenação. No reino de Deus a sua edificação não é em vão. Quais eram as cargas dos egípcios? Quais eram o peso que eles colocavam sobre o povo de Deus? Tudo aquilo que se referia à prosperidade de Faraó, a construir coisas para enriquecer a Faraó. Então veja, o povo estava vivendo, fazendo para outros, vivendo de forma que outros determinavam o que eles viviam. Mas quando você vive em Canaã, você edifica o reino para Deus e para si, como nós falamos a semana passada. Tem uma diferença exorbitante nisso tudo. Sabe, irmãos, quem quer viver as promessas do Senhor para a sua vida, não pode colocar os olhos nas coisas que o mundo oferece. Quem quer viver o favor de Deus na sua vida, não pode ter os seus olhos voltados para aquilo que o mundo está conquistando.
vivendo as suas conquistas naturais. Não que vocês não tenham que ter, nós acabamos de ter 3 testemunhos aqui, que tem a ver com favor natural, mas isso nunca é um objetivo maior, é sempre uma consequência de uma vida, de um relacionamento com Deus. Desde que eu estou aqui, eu tenho visto o Paulo e a Jéssica só colher frutos, né? Coisas materiais, e a gente vê o coração dele para com a obra de Deus, para com as coisas que ele faz, a disposição dele de se envolver com tudo aquilo que nós desafiamos aqui. A gente vê outras pessoas vendo isso, por quê? Porque isso é sempre uma consequência, mas não um objetivo. Deixa eu te falar, quando você coloca as coisas naturais como objetivo na sua vida, você vai perder o foco das coisas que Deus tem para você, meu irmão. E é por isso que Moisés fala isso: esquece tudo que tinha lá fora, aqui você vai viver experiências maiores, experiências sobrenaturais. Sabe por quê? Porque você não vai mais beber das coisas que a terra dá, mas você vai viver das coisas que o céu dá, das coisas que o céu manda para você. Deus está afirmando isso para nós nessa noite. Nós estamos diante de dias difíceis, e a igreja do Senhor, em sua grande parte, tem paralisado, tem ficado parada, por conta da imposição do mundo. Mas nós somos diferentes. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que vivemos com base na fé. Nós cremos no favor de Deus, o nosso favor vem do céu, o nosso favor vem do Senhor, a nossa terra vem dele, a colheita vem dele. Sabe que é outra diferença que a gente vê aqui? Paulo, quando ele vai orientar a igreja de Filipe sobre algumas coisas, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa vida moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E aí ele diz assim no verso 6, Filipenses 4, verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha que coisa, é diferente, irmãos, né? Como o jovem estava falando, está diferente isso aqui, e tem que ser diferente. Os anseios, as buscas que as pessoas vivem lá fora, não podem fazer parte da nossa vida. Olha o que ele está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre. Você já percebeu que o motivo de tristeza, de angústia na vida das pessoas é porque os anseios e os desejos deles estão lá fora? Eu desafio vocês a conversar com qualquer pessoa, e principalmente as pessoas que estão entristecidas, amarguradas, angustiadas de alma. Você vai perceber que a raiz dessa angústia, dessa tristeza, é por anseios naturais. É por anseios naturais. E Paulo está dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, né? E as vossas petições cheguem diante do Senhor com ações de graça. Quem está falando? Pode pedir para o Senhor, mas não peça como se isso fosse a única coisa da sua vida. Peça agradecendo por tudo aquilo que você já tem. Peça agradecendo porque Ele já tirou você do Egito. Peça agradecendo porque você vive em Canaã. Peça agradecendo porque a chuva já cai sobre ti, porque o favor de Deus já está sobre a sua vida. Chegue diante dele, mas com o seu coração agradecido. Sabe que a diferença? Escravos não têm alegria. Escravos não têm alegria. Você consegue imaginar um escravo alegre? Você consegue imaginar um escravo feliz? Alguém que está sendo escravizado feliz? É isso. Quando você vive fora dessa promessa de Deus, você é um servo de Deus, mas é infeliz. Porque ao invés de você viver como livre, você vive como escravo, debaixo de condenação o tempo todo. E quando o escravo tem uma alegria, a alegria dele é muito momentânea, muito rápida. Então eu quero te falar, você tem que ser feliz com tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Tudo aquilo que Deus já fez para você. Uma outra diferença, além dessa de ser escravo e livre, é que em Canaã é uma terra de montes e vales, e no Egito é uma terra de horta. Por que era uma terra de horta? Porque Faraó deu terra para o povo de Deus plantar. Mas como foi dividida essa terra? Eles não poderiam plantar de forma ilimitada. Eles cultivavam pequenas hortas. Quem aqui conhece horta? Eu já sou um pouco mais antigo, minha mãe tinha horta em casa. Normalmente você faz uma horta no quintal de casa.
Esses dias eu estava numa fila de espera e um rapaz mostrou uma horta na casa dele, né, amor? Irmão, vocês vão pensar que é mentira minha, mas o pé de couve da horta do cara tinha 3 metros de altura. A folha, sem brincadeira, do couve, a folha dá para você fazer salada uma semana, uma folha. Não é exagero, não. Ele mostrou um cercadinho e eu falei assim: você deixou um chão? Não, é em cima do cimento, eu coloquei terra e plantei. Mas veja, é um limite, apesar de nascer muito, é limitado. Então lá no Egito, o povo de Deus tinha direito de plantar, mas não era de forma indeterminada. Eles plantavam somente hortas, semeavam com a mão e cobria com o pé, porque o terreno era pequeno, era limitado. O máximo que eles podiam colher é uma hortaliça ali, uma alface, uma couve, pouquinho, né? Mas em Canaã não, é uma terra de montes e vales. E aí a Bíblia fala que aqui você tinha liberdade, era uma terra sem limite, era um projeto de Deus, era bem maior do que viver debaixo daquela condenação. Às vezes nós até nos contentamos com a horta, e isso ofusca a nossa visão para aquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas poderosas, mas eu só tenho óleo para minha hortaliça. Pastor, se eu tiver com meu pezinho de alface, meu pezinho de couve aqui, tá bom. Então veja, uma visão errada leva-nos a fazer uma escolha errada. Então Deus tem coisas para você sem limites, meu irmão. Nós não podemos viver presos, nós não podemos viver escravos desse mundo, nós não podemos permitir que as coisas desse mundo conduzam a nossa vida. Quem tem que conduzir a nossa vida é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. É isso, é dessa forma que nós temos que viver. As determinações para as nossas vidas precisam vir de Deus, do céu. Uma outra coisa interessante é que Moisés fala de sementes que eram dadas para ele. Então, quem já plantou sabe do que eu estou falando. Você pega um punhado de semente, você planta a sua semente e você colhe o seu fruto segundo a semente que você plantar. Mas quando Moisés fala da terra de Canaã, ele vai falar que Deus vos deu a divina semente. Então existe uma diferença. No Egito é a sua semente, é o que você faz, é aquilo que você colhe. Mas em Canaã é a semente que Deus nos dá, é a divina semente, é a mão de Deus nos abençoando. Nós falamos aqui muito sobre Abraão. Qual que era o desejo de Abraão? Abraão queria ser pai de um filho. A visão dele era para ser pai de um filho, mas quando ele aceitou o desafio de Deus em sair da sua terra, ir para Canaã, a terra da promessa, Deus fez de Abraão pai de multidões. Deus fez de Abraão pai de nações. A semente do homem aponta para o aqui e agora, para o momento que nós estamos vivendo, para os nossos resultados, que são mesquinhos às vezes. Mas a semente de Deus aponta para aquilo que é inimaginável. É coisas que você não espera viver quando você está na dependência do Senhor. Às vezes nós temos um desafio, vamos batizar 100 pessoas. E eu falo: Senhor, o diabo tenta ofuscar isso e coloca medo em meu coração. Mas eu falo: Senhor, 100 pessoas é o meu alvo. Eu tenho certeza que o Senhor é muito além disso. É muito além disso. Sabe, querido, a semente do homem é a visão pequena, limitada. Mas a semente de Deus, ela amplia toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você tem a semente do céu, você se envolve com aquilo que é de Deus. Você faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Do projeto de Deus para a sua vida. Uma outra comparação que ele faz é sobre a bebida. Quantos estão comigo? Diga amém. Aproveitar e beber água. Diga para o seu irmão: se existe mais para você em Canaã do que no Egito. Aleluia. Os irmãos sabem que uma das características do povo que morreu no deserto era o desejo de voltar para Canaã, para o Egito. Foi o desejo de voltar para o Egito que impediram eles de entrar em Canaã. Então o que acontece ainda lá? Uma grande diferença tem a ver com a bebida, a água que eles bebiam. Todo mundo sabe que o Egito é favorecido pelo rio Nilo, e o rio Nilo é limitado. Mas em Canaã, a Bíblia fala que seria a chuva do céu. A chuva do céu. Lá no verso 11 ele diz assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva dos céus beberás as águas. Então veja, a água do rio Nilo aponta para uma pequena parte da água na terra. É um fragmento, uma coisa muito pequena, diante da grandiosidade da chuva de Deus. E o que ele está falando? Quando vocês eram escravos,
vocês tinham limitações até na água que você bebia, porque você só tinha o rio Nilo. Mas quando você está na presença do Senhor, Canaã de Deus, você vai beber da chuva abundante do Senhor. A água do Nilo representa aquilo que é limitado, aquilo que vem da terra, aquilo que vem do mundo, aquilo que o mundo pode oferecer. Mas as águas dos céus representam as águas do Senhor, que são puras e sem contaminação, para acrescentar sobre as nossas vidas. E ainda uma última comparação, tem a ver com uma parceria, e essa aqui eu faço questão de elucidar melhor você. No Egito, o povo trabalhava, sim ou não? No mundo, o povo é condenado a trabalhar, sim ou não? Às vezes se torna escravo do trabalho, escravo da imposição das coisas do mundo, dos anseios naturais. Você não tem liberdade para a sua vida. Isso é um fato. As pessoas têm uma falsa sensação de liberdade no mundo, porque na verdade elas são escravas de si mesmas, escravas de trabalho, escravas de anseios naturais. Então eles são sempre escravos. E no mundo você produz para o mundo. Como escravo, eles trabalhavam e produziam para quem? Para Faraó. A Bíblia fala que eles edificaram cidades para Faraó. Mas quando você está em Canaã, existe uma parceria. Você não faz só para o reino de Deus, você faz para o reino e para você. Deus te deu, Deus te comissionou, Deus te abençoou para que você produza para você e para o reino. Aleluia. Você não é escravo, você é livre. Existe uma parceria entre você e Deus. É você e Deus. Veja que ele fala lá no versículo 14: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais, oh aleluia, o vosso cereal. Por que ele faz questão de dizer isso? Porque quando você estava no Egito, o que você colhia não era seu, não era seu. Mas agora você vai ter a oportunidade de colher o seu próprio cereal. Você vai ter a oportunidade de fazer o seu próprio vinho e de ter o seu próprio azeite. E o verso 15 ele diz: darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e fartareis. Aleluia, oh glória a Deus. Irmão, eu fico empolgado com isso, porque nós precisamos compreender isso de forma clara. Tudo que o mundo tem para você, por mais que pareça ser algo bom e grandioso, é limitado. Mas a Bíblia fala que na presença de Deus há fartura. Há fartura. A vida com Deus é uma parceria entre o homem e Deus. Irmãos, talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de você explicar, porque não dá para entender como um Deus que tem tudo pegou alguém que não tem nada e envolveu no tudo que é dele. Diga para o seu irmão assim: Deus que tem tudo pegou você que não tinha nada e envolveu no tudo dele. Quem crê assim, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia, aleluia. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é inexplicável. Não há como fazer isso. Nem o Egito, com toda a sua riqueza, deixou alguma coisa para eles. E quando o faraó viu que o povo estava crescendo, foi escravizar mais. Mas Deus disse: não, tudo que eu tenho, eu vou repartir com vocês, e vocês vão viver em fartura. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quais são as consequências então de termos uma visão correta, irmãos? De olharmos de maneira correta para aquilo que Deus tem para nós. Porque se nós tivermos uma visão correta acerca do projeto de Deus, do propósito de Deus para nós como igreja, as nossas escolhas serão certas e as consequências serão boas, serão muito boas. Primeira coisa, você tem proteção de Deus. Somos protegidos por Deus. Ele nos guarda em todo o tempo. Ele nos livra de todo mal. Nós somos poupados de toda e qualquer situação e somos aliviados, porque somos guiados pelo poder do Espírito Santo. Então a primeira coisa, porque eu estou fazendo algo que tem a ver com Deus, eu sou guardado por Deus. Eu sou protegido por Deus. Não que eu não tenha dificuldades, mas em todas as minhas dificuldades, porque eu tenho uma parceria com Deus, Ele vai me livrar. Já viu aquela frase que o pessoal fala: eu e Deus, nós somos a maioria. Ninguém vence eu e Deus. Eu com Deus sou invencível. Adriano? Eu com Deus posso todas as coisas. Por que Paulo afirmou isso? Porque ele tinha convicção. Deus que me escolheu, Deus que me chamou, Deus que me tirou do Egito, Deus que me incluiu nesse projeto. Então não tem como eu ser vencido por nada. Nada pode me parar. Por quê? Porque eu e Deus
somos a maioria. Então a proteção de Deus é uma garantia para quando nós estamos com a visão correta, fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor. Outra consequência disso é prosperidade. A Bíblia fala de cereal, vinho e azeite, que são símbolos de prosperidade, de abundância. Ou seja, Deus é o dono do ouro e da prata, não somos nós. O ouro e a prata não é nosso. A Bíblia fala que é de Deus. Ele retém toda a riqueza no céu e na terra. Mas como nós temos uma visão correta, não haverá limite para nós desfrutarmos das riquezas do céu em nossas vidas. O ouro e a prata dos céus ficam à nossa disposição. E aí nós vamos entender que não tem a ver só com dinheiro, e que aquilo que Deus coloca na nossa mão não é nosso, é dele, mas nós temos a liberdade de usufruir daquilo que Deus colocou em nós. Sabe, esse é um benefício que nós devemos ter e desfrutar na presença do Senhor. O desejo de Deus é dar cada vez mais para nós. Por quê? Porque quanto mais ouro e prata Deus der para nós, mais a igreja e o reino dele vai crescer, mais o reino dele vai ser favorecido. Às vezes a gente olha as limitações que nós temos aqui. Precisa trocar caixa de som, precisa trocar microfone, precisa pintar, precisa ajustar, colocar ar-condicionado. E a gente vai olhar, por que nós não temos isso? Porque a nossa visão é equivocada com relação ao ouro e à prata. Se nós tivermos uma visão correta, Deus vai colocar na nossa mão, e nós vamos prosperar, e a igreja do Senhor vai prosperar. Quantos creem assim? Diga amém. Por último, satisfação. Eu acho que não existe nada mais desejável do que estar satisfeito, ser satisfeito. Meu Deus, quantas pessoas andam satisfeito no Egito, insatisfeito? Nada está bom, nada está bom. Às vezes você tem um carro, e o carro está bom, é completo, tem tudo, mas de repente é um carro popular, apesar de ser completo. Não, eu quero, como vou te falar, um Jetta, né? O banco de couro, com o teto removível e tal. No mundo é isso, nunca está bom. Aí eu tenho um celular, eu não sei nem falar qual que é o meu celular, mas esse é o meu segundo celular, sem brincadeira, minha esposa sabe disso, né? Às vezes nem sei os recursos que ele tem, mas a pessoa não está aí. Você viu, agora saiu, como que fala? O 20 não sei o que lá, né? Já está no 20? O 30 não sei o que lá. E vai indo, e o camarada ele não se contenta para fazer tudo. Eu faço tudo no celular, mas tem que ter, você nem usa os recursos que tem no iPhone. E a pessoa vai lá e entra no carnê de 24 vezes para comprar um iPhone 50, né? Paga metade do salário no iPhone, e ele nem terminou de pagar, já saiu o iPhone 35. Né? E ele vai lá e vende aquele, entra no outro financiamento, porque ele quer agora o 35, porque ele tem que estar atualizado com as coisas. Ou seja, no Egito não tem satisfação, mas na casa de Deus, nós somos satisfeitos com tudo aquilo que Ele nos dá. Olha a palavra de Deus: comereis e fartareis. Verso 15, estou terminando. Os irmãos podem subir aqui. Darei erva no vosso campo, e aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Muitas pessoas não vivem satisfeitas, porque não tem uma visão correta das coisas de Deus. Esse é o segredo da satisfação, irmão. Esse é o segredo, ter a visão certa das coisas. Sabe, querido, ontem meu filho, ele é fã desses super-heróis, né? E ele comentou para mim que morreu um super-herói, né? Acho que com 43 anos de idade. Puxa vida, eu não sei, não conheço, estou fazendo um comentário aqui, e um comentário pastoral. Quantas coisas essa pessoa poderia ter? Talvez coisas que eu e você nunca teremos, nunca vamos alcançar. Talvez coisas que, por mais que nós sonhamos, nunca será a nossa realidade, a realidade que ele vivia. Mas infelizmente foi acometido de uma enfermidade, e tudo que tinha, tudo que conquistou, não foi suficiente para mudar esse quadro, para cumprir o ômega da vida dele, ou para impedir que isso se cumprisse. Sabe? Por que as pessoas do mundo são insatisfeitas? Porque a vida é muito breve. Então nada satisfaz, porque tudo passa muito rápido. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e a gente estava falando sobre idoso. E eu tenho meu pai já com 70 e poucos anos de idade, e a gente estava falando sobre a pressa do idoso. Tudo assim, quer ser, você falando, não, tal dia eu venho fazer, pai, não, vamos fazer, é uma pressa, um negócio esquisito. Pai, você já devia estar num tempo de descansar, de só curtir a vida e tal.
mas está sempre querendo fazer alguma coisa. Por que isso? Porque a vida no Egito é muito breve. A vida no mundo passa muito breve, mas a vida em Canaã não tem fim. Eu me lembro que quando mamãe ensinava-nos, quando nós éramos ainda criança, ela cantava um corinho que dizia assim: canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Tem uma festa no céu esperando por nós. Aqueles que vivem em Canaã, vivem a eternidade com o Pai. Não há angústia, não há coisas fora desse contexto, mas há satisfação, a vida que vale a pena ser vivida. Sabe, irmão, quando nós temos a visão correta, nós somos satisfeitos com o nosso casamento, nós somos satisfeitos com os nossos relacionamentos, nós somos satisfeitos com a nossa família, nós somos satisfeitos com a nossa igreja. Por quê? Porque nós temos uma visão correta. Quando nós não temos a visão correta, nada nos satisfaz, tudo é ruim, e quando é bom é por um breve tempo. Precisamos ter a visão correta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei qual é a sua motivação, não sei como está o seu coração diante das realidades atuais, mas uma coisa eu sei, se eu posso afirmar: Deus não te tirou do Egito por acaso, Deus não te tirou do mundo por acaso, Deus não te deu a oportunidade de vir em Canaã por acaso. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te deu uma nova visão, Ele te deu uma nova vida, e o desejo dEle é que você vive em função disso. Que essa seja a sua alegria, meu irmão, que esse seja o seu contentamento. Não permita que o adversário da sua alma venha deturpar aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Não permita que ele leve você a perder o foco, a visão daquilo que Deus tem para você. Se nós tivermos uma igreja satisfeita, se nós tivermos uma igreja com visão, 10K para batizar em novembro será um número muito pequeno, porque aquele que tem satisfação produz outras pessoas satisfeitas. Aqueles que têm alegria e contentamento têm prazer em produzir isso na vida dos outros. Deixa o Espírito de Deus tocar na sua vida nessa hora, meu irmão. Eu não sei o que aflige o seu coração, mas o Espírito de Deus está aqui para te dizer: filho, eu te chamei para que você viva na minha presença e desfrute de tudo aquilo que é meu. Oh, aleluia! Essa é a graça abundante, esse é o favor imerecido. Pai, mas o que eu preciso fazer? E Ele vai dizer para você: não faça nada, apenas venha para a minha presença, apenas venha estar comigo, apenas venha se envolver com essa vida, apenas tenha essa visão correta diante daquilo que eu tenho oferecido para você. Oh, meu irmão, você na sua casa, fique de pé, faça isso agora, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos uma canção, queria que você fechasse seus olhos agora, em nome de Jesus.